Em Salmo capítulo 34, a partir do versículo 15, a palavra do nosso Deus diz assim: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E o que significa ser uma pessoa justa diante de Deus? É aquela pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. É aquele que passa a praticar aquilo que agrada ao Todo-Poderoso. Nós somos os pecadores justificados pela nossa fé naquilo que ele fez na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue precioso para que tanto eu quanto você pudéssemos ter uma vida abundante aqui nessa terra e depois no porvir de alcançar a salvação. E aí sim, os ouvidos de Deus estarão abertos à minha oração, à sua oração, que cremos nele, que depositamos a nossa fé no Senhor e que procuramos ser justificados por ele. Ainda que nós façamos clamores, orações, somente aqui no pensamento não importa, porque ele ouve tanto a oração de maneira audível como também a oração através do pensamento. E ele está atento, meu irmão. No versículo 16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O que é praticar o mal? Praticar o mal é fazer aquilo que a palavra de Deus desaprova. Nós poderíamos pegar, por exemplo, o que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Vamos dar uma olhada lá rapidinho? Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, praticar o mal, podemos afirmar que é exatamente praticar essas coisas que acabamos de ler aqui no livro de Gálatas 5, verso 19. E quando uma pessoa ela decide praticar essas coisas, olha só o que a palavra diz, que o Senhor estará contra essa pessoa que pratica esses males. Certamente, a pior coisa que um ser humano pode ter é ter os olhos do Senhor contra a sua própria vida, contra as atitudes que ela está praticando no seu dia a dia. Porque o maior tesouro de um homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe bem maior do que esse, meu irmão. Aliás, o próprio Davi falou isso lá no livro de Salmo, capítulo 16, verso 2. Ele disse exatamente assim: Eu não possuo outro bem além de ti. Davi era um homem extremamente rico, poderoso, abençoado, era o rei de Israel. Mas ele disse: Eu não possuo outro bem além de ti. Ele sabia que a maior riqueza dele era o Senhor. E aí ele completa, O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Traduzindo, isso aqui é a perca da salvação, é a perca da vida eterna com o Senhor. E a questão é que muitas pessoas conhecem a palavra, já viveram, tiveram uma vida com o Senhor, e por alguns motivos acabam se desviando, ou até mesmo estão congregando dentro da casa do Senhor, mas praticando iniquidades. Mas a palavra está dizendo que Deus vai extirpar da terra a memória dessa pessoa. Então você veja que tanto eu quanto você todos os dias precisamos fazer aquilo que agrada o Espírito Santo, para que os ouvidos dele estejam abertos ao nosso clamor. Meu irmão, nós podemos estar em qualquer lugar da face da terra, que aonde nós dobrarmos o nosso joelho, para invocar a Deus, ali vai se tornar o trono da graça. E ali Deus vai nos ouvir e no tempo dele nós obteremos a resposta. A resposta de oração, ela pode ser hoje, amanhã, depois de um mês, enfim, ou mais ou menos, mas uma vez que eu e você cremos, clamamos ao Senhor e entregamos todas as nossas preocupações a Deus, nós seremos atendidos com toda certeza. Até porque lá nos evangelhos a palavra também diz: Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. E aí no versículo 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Olha que coisa tremenda. Então, a partir do momento que um homem que é considerado justo diante do Senhor e ele passa a clamar a Deus, o Senhor escuta ele e livra de todas as tribulações na qual ele estiver passando naquele momento. E essa palavra também já nos dá a entender, meu irmão, que
o justo passa por adversidades, ele passa por tribulações. Às vezes tem cristãos que acham que, pelo fato de ter aceitado a Jesus, que não irão passar mais por lutas ou por dificuldades. Isso não é verdade, isso é mentira. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo terias aflições. Mas ele também diz, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja bem, Deus que criou o céu, a terra e os mares, mas o sistema nesse mundo é governado pelo inimigo. Então, como é que nós vamos vencer o inimigo? É através da nossa fé na palavra do Senhor. Então fica claro que o justo vai passar por tribulações, por momentos das adversidades na sua caminhada com o Senhor. E é aquilo que nós falamos, porque uma coisa é uma pessoa passar por tribulações ou dificuldades sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, e outra coisa é a pessoa passar por uma dificuldade, por uma tribulação, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a sua fé no Todo-Poderoso. É completamente diferente. Isso precisa ficar muito claro em seu coração. Então você que procura andar nos caminhos de Deus, que procura ser o justo de Deus, que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que nos momentos que você estiver passando pelas dificuldades, você vai poder clamar e você será ouvido pelo Senhor e Ele vai te livrar de todas as suas tribulações em nome do Senhor Jesus. Pode até ser que nesse exato momento você esteja passando por alguma situação negativa, por alguma adversidade. Então, glória a Deus, porque através dessa palavra, Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história para a honra e para a glória dele. Amém? É só nós crermos e confiar no agir de Deus. E também passar a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque o agir de Deus não é só nas coisas grandes, meu irmão, mas o agir de Deus também é nas coisas pequenas e nós devemos estar atentos a isso. Porque tudo que é bom e maravilhoso, tudo aquilo que é agradável a nós, vem do próprio Deus. Né? Então, nós precisamos estar atentos às misericórdias que Ele vai derramando sobre nós no nosso dia a dia. Ok? No versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Um coração quebrantado é um coração que não é endurecido para as coisas de Deus. Ele não é endurecido para absorver a palavra, até mesmo a repreensão do Senhor, a correção de Deus. Porque ele sabe que a correção do Senhor é para o nosso bem, é para que nós não percamos a salvação, é para que nós sejamos usados por Deus, até mesmo como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas tudo isso vem através de um trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, a pessoa que é quebrantada de coração, ele não é endurecido para as coisas do Senhor, ele aceita a repreensão e ele sabe que ele não depende da sua própria sabedoria, mas depende da sabedoria de Deus. Agora, isso já não acontece para com aquele que é um arrogante, para aquele que é um prepotente, que se acha melhor do que os demais, que não tem humildade em seu coração. Todos os dias o inimigo procura colocar arrogância, prepotência, ele procura fazer com que a gente se ache melhor do que os outros. Né? Isso acontece comigo, acontece com você. Ele sempre procura nos levar a esse tipo de pensamento, a esse tipo de atitude. Mas nós devemos repreender esses males, rejeitar essa linha de pensamento e devemos ter esse coração quebrantado diante do nosso Deus, porque aí Ele sempre estará próximo de nós. E aquela coisa, né? Não há coisa melhor nesse universo do que ter o próprio Deus bem pertinho de nós. Né? Isso é tudo de bom e tudo de maravilhoso que um homem pode ter. Amém? E Ele salva os de espírito oprimido. Então, se você está sendo oprimido pelo inimigo, pelas circunstâncias, levanta a sua cabeça para o alto e glorifica a Deus, porque se você se mantém como uma pessoa quebrantada de coração, Ele estará contigo e vai te livrar dessas situações que você tem enfrentado. E no versículo 19, para encerrarmos essa palavra, diz, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, como nós já falamos, não é pelo fato de estar servindo ao Senhor, de estar agradando a Deus, que ele não vai passar pelos momentos das tribulações. Mas ele passando por essas tribulações, a promessa é de que Deus vai livrar de todas elas em nome de Jesus. Aí alguém pode até perguntar, mas por que eu estou nessa situação negativa e até agora, embora eu tenha clamado, tenha jejuado, tenha buscado, tenha confessado a palavra de Deus, por que até agora essa situação negativa não mudou na minha vida ou na vida do meu familiar? Por quê? Bom, pode ser, meu querido irmão, que
às vezes, não é só clamar a Deus. Pode ser que esteja faltando alguma atitude que Deus quer que nós venhamos a fazer para que a obra seja completada. Então isso pode ser a primeira causa de não ter a resposta da oração. Porque nós não podemos esquecer que Deus age em parceria com o homem. Ok? Então, nós oramos, mas precisamos buscar em Deus, né? Falar para Deus, Senhor, qual é a parte que eu tenho que fazer para que a obra seja completa na minha vida? Então nós temos que pedir isso a Deus, ok? É a direção do Senhor, é a instrução, o aconselhamento, o ensino do Senhor para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Essa pode ser a primeira causa. A segunda, pode ser porque não foi colocado a fé necessária para receber aquela vitória. Porque lá no livro de Marcos, capítulo 11, verso 23 ou 24, diz, né? E tudo aquilo que pedirdes ao Senhor, crede que recebestes e será assim convosco. Então, de repente, pode ser que a pessoa não esteja depositando a fé naquela oração que ela fez. Porque a verdade, meu irmão, é assim. Quando eu e você oramos ao Senhor, nós pedimos alguma coisa para Deus, as demais orações devem ser já para agradecer o Senhor. Porque se a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente pede, crendo, a gente vai receber, então uma vez que a gente pede, qualquer que seja o pedido, já devemos, nas demais orações, agradecer por aquilo que nós pedimos. E aí aquilo virá para a nossa vida. Porque conforme está na palavra. Ou também, meu irmão, pode ser que a resposta esteja demorando um pouquinho porque Deus deseja trabalhar a vida da pessoa, para que ela seja uma pessoa madura, até mesmo para que, quando Deus entregar coisas maiores, coisas grandiosas para ela, ela não se perca, mas ela já estará preparada, já estará estruturada para receber coisas maiores da parte do Senhor. Porque Deus é Deus zeloso. Deus não quer entregar algo para nós para que a gente venha se perder. Mas Ele quer entregar coisas grandes, coisas tremendas para mim e para você, para que seja bênção, não só para nós e para nossa família, mas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Porque uma coisa é fato, meu irmão e minha irmã. Todo projeto de Deus, todo propósito do Senhor para a nossa vida, sempre o objetivo de Deus é que outras vidas sejam impactadas por meio daqueles planos e projetos que Deus coloca em nosso coração. Então, pode ser esses motivos, meu irmão. E aí nós precisamos, então, orar a Deus, pedir a sabedoria para o Senhor e até mesmo perguntar, Senhor, por que eu não recebi tal e tal coisa? E certamente, como Deus, Ele tem prazer em falar conosco, prazer em revelar os teus mistérios para aquele que é o justo de Deus, com certeza Ele vai responder. Ele vai mostrar, ou através de alguém, através de uma situação, e precisamos estar atentos, né, sempre, e Ele vai mostrar, meu irmão, porque Deus é fiel. Né? É como diz o comecinho da palavra. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Glória a Deus. Então, descansa nessas palavras, descansa nessas promessas, meu irmão e minha irmã. Creia no Senhor Jesus. Ore e ore muito. Nós precisamos orar constantemente, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia ou mais. Precisamos orar em todo o tempo, porque nós dependemos de Deus para tudo, inclusive para a nossa salvação, para ter intimidade com o Senhor. E a sua vida será abençoada, com toda certeza. Porque nós temos um Pai, que é um Pai de amor. É o Deus que entregou seu próprio Filho Jesus naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser salvos e ter uma vida feliz na terra. Né? Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, ergue a tua cabeça, fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo, se derrama diante do altar de Deus, creia, e com certeza você vai ser abençoado e vai ser atendido, uma vez que o seu coração é quebrantado e você é o justo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Bom, era essa palavra que eu queria passar para você nesse vídeo, né, de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha e também se inscreva aí no meu canal. E eu vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira é meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive. E até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.